Vamos juntos entender como as profecias bíblicas estão se cumprindo diante de nossos olhos. A Bíblia nos fala de um tempo em que Israel seria novamente o centro das atenções mundiais. Em Zacarias capítulo 12, versículos 2 e 3 está escrito: Eis que farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Irmãos, será que não é exatamente isso que estamos vendo hoje? Israel tem sido um ponto de tensão para muitas nações, e Jerusalém continua sendo um tema central nas discussões globais. É importante entender que a restauração de Israel como nação em 1948 já foi um cumprimento profético. Em Ezequiel capítulo 37, Deus nos fala sobre o vale de ossos secos e como ele traria vida novamente àquela nação. Profetizei, pois, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Ezequiel capítulo 37, versículo 7. Esse renascimento de Israel foi um sinal claro de que os tempos do fim estavam se aproximando. E desde então temos visto a mão de Deus agindo de forma tremenda naquela terra. Mas por que Israel é tão importante na história profética? Porque a palavra de Deus nos diz que os últimos eventos da história da humanidade se concentrarão ali. Irmãos, estamos falando de um povo que foi escolhido por Deus desde os dias de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3, Deus promete a Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, e que aquele que abençoasse Israel seria abençoado, e quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado. Será que não é isso que estamos vendo ao longo da história? Aqueles que se levantaram contra Israel enfrentaram juízos, enquanto aqueles que estenderam a mão ao povo judeu viram prosperidade. E agora, ao vermos os recentes conflitos e as nações ao redor de Israel se agitando, é impossível não recordar as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24. Jesus fala dos sinais que antecederiam sua vinda, mencionando guerras, rumores de guerras, nação contra nação e reino contra reino. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8. Queridos, se estas são apenas as dores de parto, o que virá quando chegar o tempo final? E se você tem acompanhado até aqui, eu quero que você escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João 17:17. Eu creio que Deus está despertando o seu coração para algo grandioso. Mas ainda há mais a ser revelado. Nós vamos falar sobre como esses eventos podem estar apontando para um período profético ainda mais profundo, onde veremos o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não saia daí, porque a próxima parte vai desvendar como tudo isso se conecta ao plano maior de Deus para a humanidade. Amados irmãos, vamos dar continuidade a esta mensagem profunda sobre o que está acontecendo em Israel e o cumprimento das profecias bíblicas. Eu quero que você preste muita atenção ao que vamos tratar agora, pois os eventos que estamos presenciando hoje fazem parte de um plano maior, um plano que já estava escrito há milhares de anos. É essencial que possamos discernir esses sinais e compreender o que Deus está falando à sua igreja nesses tempos. Quando olhamos para os conflitos em Israel, é impossível não notar como a tensão tem aumentado na região do Oriente Médio. A Bíblia nos alerta que nos últimos dias haveria um aumento da hostilidade em torno de Israel. Os profetas antigos já falaram de um tempo em que as nações se levantariam contra Jerusalém, e vemos isso acontecendo em nosso tempo. O que está em jogo aqui não é apenas uma questão política, mas um conflito espiritual de proporções bíblicas. Em Mateus, no capítulo 24, Jesus nos fala sobre o que aconteceria antes da sua volta. Ele nos adverte sobre guerras, rumores de guerras e nações em conflito.
Ele nos diz que tudo isso é apenas o começo das dores de parto, uma preparação para o que está por vir. Queridos, as dores de parto são um sinal de que algo grande está prestes a nascer. E o que está prestes a acontecer é a consumação dos planos de Deus para este mundo. Veja, a questão de Israel é central para entendermos o tempo em que vivemos. Mas por que isso? Porque Deus escolheu Israel como o relógio profético da humanidade. Tudo o que acontece com aquele povo nos revela o tempo em que estamos vivendo. A restauração de Israel como nação em 1948 já foi um milagre e um sinal claro do tempo do fim. E desde então, temos visto o cumprimento de promessas que estavam adormecidas por séculos. A palavra de Deus se cumpre, e os olhos de todos estão voltados para aquela pequena nação, que se torna cada vez mais o epicentro dos acontecimentos mundiais. Agora, o que isso significa para nós, Igreja do Senhor? Significa que precisamos estar preparados, com as nossas lâmpadas acesas, vigilantes como as virgens sábias da parábola que Jesus nos contou. Ele nos chama a estar atentos aos sinais e a não sermos pegos de surpresa. E um dos maiores sinais de que estamos nos aproximando do cumprimento final das promessas divinas é justamente essa ebulição em torno de Israel. Muitos perguntam por que Israel enfrenta tanta oposição. Por que tantas nações se voltam contra aquele povo e aquela terra? A resposta está na própria Escritura, onde nos é revelado que há uma batalha espiritual por trás de tudo isso. Lembremos do que está escrito em Efésios, no capítulo 6, quando Paulo fala sobre a nossa luta espiritual, que não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E essa luta é especialmente intensa em Israel, porque é lá que Deus escolheu colocar o seu nome. É lá que os eventos finais do plano de Deus se desenrolarão. Além disso, precisamos entender que a própria Bíblia nos revela que nos últimos dias muitos se afastariam da verdade e o amor de muitos esfriaria. Estamos vendo isso em nosso mundo, e parte desse afastamento se reflete na falta de apoio e compreensão do papel de Israel no plano de Deus. Muitas vezes, até mesmo dentro das igrejas, há uma confusão sobre o papel profético dessa nação. Mas é fundamental que voltemos à palavra de Deus para buscar clareza e entendimento. Queridos, o que estamos vendo hoje é parte do plano de Deus sendo revelado. Ele está nos chamando para abrir os olhos e perceber que as coisas não acontecem por acaso. Nada escapa ao controle soberano do nosso Senhor. E cada evento que ocorre no Oriente Médio é mais um passo na direção do cumprimento das promessas divinas. A Bíblia nos diz que, nos últimos dias, Deus faria um grande movimento entre as nações, e nós estamos testemunhando isso acontecer. E é por isso que precisamos ser como os filhos de Issacar, que, segundo as Escrituras, entendiam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer. Nós, como igreja, precisamos entender os tempos em que vivemos e estar prontos para agir conforme a vontade de Deus. Não podemos ser pegos de surpresa. Devemos nos manter firmes, sempre buscando em oração, sempre atentos ao que o Espírito Santo está nos revelando. Neste momento eu te convido a refletir. Você tem buscado discernir os sinais dos tempos? Tem buscado entender o que Deus está falando para a sua vida? É hora de despertarmos, queridos. É hora de não mais ficarmos adormecidos, de não sermos indiferentes ao que está acontecendo ao nosso redor. Os sinais estão aí, e eles nos chamam para uma vida de vigilância e de santidade. A história de Israel, desde o seu renascimento como nação até os conflitos atuais, nos ensina que o Senhor cumpre cada uma das suas palavras. Ele prometeu que restauraria o seu povo, e ele fez isso. E ele prometeu que haveria um tempo de tribulação antes do retorno de Cristo, e nós estamos vendo as coisas se encaminharem para esse tempo. A pergunta que fica é: estamos preparados? Estamos prontos para receber o nosso Senhor? Agora, antes de seguirmos para a próxima parte, eu quero que você escreva nos comentários: eu estou pronto para ouvir a voz de Deus e discernir os seus sinais. Declare isso, irmão, porque Deus está chamando o seu povo para um tempo de maior entendimento e revelação. Fique comigo, pois no próximo trecho
vamos falar sobre a esperança que nós, como cristãos, devemos ter, mesmo em tempos de tribulação. Porque a palavra de Deus nos garante que, em meio a tudo isso, há uma promessa de salvação e de vitória para aqueles que permanecem fiéis. O que nos aguarda é maior do que qualquer adversidade que possamos enfrentar. Não saia daí, pois Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Queridos irmãos, vamos continuar mergulhando nesta mensagem poderosa sobre os acontecimentos em Israel e o cumprimento das profecias bíblicas. Se você tem estado atento até aqui, eu creio que Deus já tem falado profundamente ao seu coração sobre os tempos em que estamos vivendo. E, como prometido, agora vamos falar sobre a esperança que nós, como cristãos, podemos encontrar, mesmo diante das tribulações e dos conflitos que vemos se desenrolando ao redor do mundo. Em meio a toda essa agitação, muitos podem se perguntar: onde está a esperança? Como podemos encontrar paz em meio a tantas incertezas? A resposta está em Jesus Cristo, que nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus sabia que enfrentaríamos tempos difíceis, mas ele nos deu uma promessa de que não nos deixaria sozinhos. No Evangelho de João, no capítulo 16, ele diz que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Essa promessa nos traz segurança. Embora o cenário mundial pareça cada vez mais turbulento, nós temos um refúgio seguro. Nosso olhar não deve estar apenas nos acontecimentos ao nosso redor, mas principalmente em Cristo, que é a nossa rocha. Enquanto o mundo se desmorona ao nosso redor, a palavra de Deus nos dá estabilidade e direção. E é por isso que precisamos estar firmes na fé, compreendendo que o Senhor tem um plano perfeito e que Ele está no controle de todas as coisas. Amados, quando olhamos para a história de Israel, vemos um exemplo claro de como Deus sempre cumpriu suas promessas, mesmo em meio a dificuldades. Pense em quantas vezes Israel foi cercado por inimigos, em quantas vezes parecia que não haveria mais esperança para aquele povo. Mas sempre, em todos os momentos, Deus estendeu a sua mão e trouxe livramento. Isso nos ensina que mesmo em meio ao caos, Deus continua sendo fiel. E da mesma forma que Ele guardou Israel, Ele também guarda a sua igreja nos dias de hoje. E é por isso que precisamos nos fortalecer no Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, nos exorta a vestir toda a armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus. Esses dias maus já estão acontecendo, mas, revestidos da armadura espiritual, nós podemos permanecer firmes, sem medo, sem desespero. O Espírito Santo é o nosso ajudador, e ele nos guia mesmo em tempos difíceis. E algo maravilhoso é que mesmo em meio a todo o conflito, a Bíblia nos fala de um avivamento que virá. Em Joel, no capítulo 2, Deus promete derramar o seu Espírito sobre toda a carne, e que os filhos e filhas de Deus profetizariam, teriam visões e sonhos. Irmãos, Deus está preparando um grande derramamento do seu Espírito nos últimos dias. E nós precisamos estar preparados para ser parte desse mover, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, levando a sua palavra e a sua verdade para um mundo que precisa desesperadamente da luz de Cristo. É importante lembrar que não somos apenas espectadores dos acontecimentos. Deus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Em meio a um cenário de guerras, rumores de guerras e conflitos, nós somos chamados a ser portadores da paz que excede todo o entendimento. Precisamos anunciar que em Cristo há esperança, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e que apesar de tudo o que está acontecendo, há um plano maior que se cumprirá quando Ele vier para buscar a sua igreja. Neste momento eu quero que você reflita. Você está preparado para o que virá? Você tem buscado a Deus com todo o seu coração para ser cheio do Espírito Santo e para ser usado por Ele neste tempo? É hora de nos santificarmos, de nos aproximarmos ainda mais de Deus, porque a sua palavra nos diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Precisamos ser firmes, perseverantes e viver com o olhar fixo na eternidade. E não podemos nos esquecer
de que tudo isso que vemos em Israel e ao redor do mundo aponta para algo maravilhoso, a volta de Jesus Cristo. Irmãos, essa é a nossa maior esperança. Não estamos esperando apenas um tempo de paz aqui na terra, mas sim o retorno do nosso Senhor e Salvador, que virá buscar a sua igreja para estar com Ele por toda a eternidade. E esse momento está se aproximando. A Bíblia nos diz que quando virmos todas essas coisas acontecerem, devemos levantar as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Irmãos, é tempo de erguer os olhos para o alto e nos lembrar de que a nossa pátria não é aqui. Nós somos cidadãos do céu e estamos apenas de passagem por este mundo. Mas enquanto estamos aqui, Deus nos deu uma missão: pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações e viver uma vida que glorifique o seu nome. Então, se você tem sentido o peso dos acontecimentos, se as notícias têm trazido ansiedade ao seu coração, lembre-se de que em Jesus você tem um refúgio seguro. Ele nos prometeu que estaria conosco e nós podemos confiar que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele não nos deixará desamparados, e enquanto estivermos vivendo a missão que Ele nos confiou, podemos ter a certeza de que Ele nos sustenta. Irmãos, se você está acompanhando até agora e sente que Deus tem falado ao seu coração, eu quero que você escreva nos comentários: a minha esperança está em Cristo, e Ele é a minha rocha. Declare isso com fé, porque o Senhor é aquele que fortalece os nossos corações em meio às tribulações. E não saia ainda, porque no próximo trecho vamos aprofundar ainda mais sobre o que as profecias nos revelam sobre os eventos finais e como a Igreja de Cristo deve se posicionar nesse tempo. Vamos falar sobre o papel da Igreja em tempos de tribulação e como podemos ser luz mesmo em meio à escuridão. O que Deus nos chamou para fazer em tempos como estes? Você não vai querer perder, porque essa próxima parte trará clareza e direção para a sua vida espiritual. Fique comigo e vamos juntos explorar essas verdades que podem transformar o seu entendimento. Amados irmãos, continuando nossa reflexão sobre Israel em chamas, a profecia bíblica se cumprindo diante de nossos olhos, quero convidá-los a se aprofundar no papel da Igreja nesses tempos de tribulação. É fundamental entendermos que não fomos chamados apenas para ser espectadores dos acontecimentos, mas para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Deus tem um propósito para a sua Igreja em meio a todos esses sinais dos tempos, e precisamos estar prontos para cumpri-lo. Quando olhamos para o contexto das Escrituras, vemos que a Igreja sempre teve um papel de destaque em momentos de crise e mudança. Nos dias do profeta Elias, Deus levantou um remanescente fiel em meio à apostasia de Israel. Em tempos de perseguição, como na Igreja primitiva, os cristãos se tornaram um farol de esperança para todos ao seu redor. E hoje, irmãos, não é diferente. Deus nos chama para sermos uma voz que proclama a verdade do Evangelho em meio ao caos. A Bíblia nos diz que somos a luz do mundo e o sal da terra. A luz não foi feita para ser colocada debaixo de um cesto, mas para brilhar e iluminar a todos. Em tempos como estes, em que muitos corações estão desesperados e sem direção, é nossa responsabilidade como Igreja apontar para Cristo, que é a verdadeira esperança. A Igreja precisa ser um lugar de refúgio, de acolhimento e de orientação para aqueles que estão em busca de respostas. Nós vivemos em um tempo em que as incertezas se multiplicam e muitas pessoas estão procurando um sentido para suas vidas. Guerras e conflitos geram medo e dúvidas, mas nós que conhecemos a verdade da Palavra de Deus, sabemos que tudo isso já estava previsto. Não devemos nos desesperar, mas sim usar esse tempo como uma oportunidade para pregar o Evangelho com ainda mais fervor. O próprio apóstolo Paulo nos adverte em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, que nos últimos dias viriam tempos difíceis. Ele descreve como as pessoas seriam amantes de si mesmas, desobedientes, ingratas e irreconciliáveis. E, ao olhar para o mundo de hoje, vemos como essa descrição é precisa. Mas Paulo não para por aí. Ele também nos encoraja a permanecer firmes na fé, a pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Irmãos, este é o nosso chamado.
proclamar as boas novas, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. E para cumprirmos essa missão, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Só assim poderemos ser corajosos, como os apóstolos foram no primeiro século, que mesmo diante de perseguições, não recuaram, mas continuaram pregando que Jesus Cristo é o Senhor. É o poder do Espírito Santo que nos dá ousadia para falar de Jesus em meio àqueles que estão desanimados e perdidos. E é por isso que devemos buscar constantemente o enchimento do Espírito, para sermos renovados em nossa fé e em nossa força. Neste tempo de turbulência, também é fundamental que a igreja se una em oração. A oração é a chave que nos conecta ao trono de Deus e nos dá acesso à sua direção. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos que, em momentos de perseguição, a igreja se reunia para orar, e grandes milagres aconteciam. Oração não é apenas um ato de pedir, é um ato de buscar a vontade de Deus e de alinharmos os nossos corações com o que Ele deseja fazer. E quando oramos, o Senhor nos revela os seus mistérios e nos dá sabedoria para discernir os tempos. Agora, mais do que nunca, precisamos estar de joelhos dobrados, intercedendo não apenas por Israel e pelos conflitos que vemos, mas também pelos nossos irmãos ao redor do mundo que estão sofrendo perseguições e adversidades. Devemos pedir a Deus que desperte um grande avivamento em sua igreja, um mover do Espírito Santo que sacuda as estruturas e traga uma renovação profunda em nossas vidas. Irmãos, há uma promessa maravilhosa para a igreja fiel. Deus nos diz que em meio à escuridão, Ele sempre preserva um remanescente. E esse remanescente é aquele que não dobra os joelhos para os ídolos deste mundo, que permanece firme na palavra, que não se deixa corromper pelo pecado. É aquele que, em meio às dificuldades, escolhe se apegar a Deus e confiar nas suas promessas. Se você sente no seu coração o desejo de ser parte desse remanescente, então essa mensagem é para você. Deus está te chamando para ser luz, para ser um testemunho vivo do seu poder e da sua graça. Lembre-se de que, em meio a tudo isso, nós temos uma esperança gloriosa: a volta de Jesus Cristo. Ele mesmo prometeu que viria buscar a sua igreja, e nós precisamos estar preparados para esse grande dia. Em suas cartas aos Tessalonicenses, Paulo nos conforta com a certeza de que, ao som da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Que promessa gloriosa, amados irmãos! E ela é um lembrete constante de que o nosso trabalho não é em vão, de que toda lágrima será enxugada e que a vitória final já foi garantida pelo sangue de Jesus. Mas até que esse dia chegue, precisamos perseverar. Precisamos ser fiéis ao Senhor, pregar a sua palavra e viver de maneira que a nossa vida seja um reflexo da glória de Deus. Em tempos de tribulação, é fácil perder o foco, mas não podemos permitir que as dificuldades nos desviem do propósito que Deus nos deu. A missão da igreja é clara: ser testemunha de Jesus até os confins da terra. Irmãos, eu quero que você reflita neste momento. Você tem vivido como um verdadeiro discípulo de Cristo? Tem aproveitado as oportunidades para falar de Jesus às pessoas ao seu redor? Hoje, mais do que nunca, Deus nos chama para fazer a diferença. Não podemos nos calar diante das injustiças. Não podemos nos omitir quando há tantas almas precisando ouvir que há um Salvador que as ama e que deu a sua vida para que pudessem ter a vida eterna. Se você está ouvindo essa mensagem e sente que precisa renovar seu compromisso com Deus, este é o momento. Não deixe para amanhã. O tempo é agora. O Senhor está te chamando para ser uma voz profética, para ser um mensageiro da esperança, para ser alguém que leva a luz de Cristo onde há trevas. E se você tem sentido medo ou insegurança, lembre-se de que o próprio Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele é a nossa força e a nossa proteção. E se você tem assistido até aqui, escreva nos comentários: eu sou parte do remanescente fiel de Deus. Declare isso com fé, como um compromisso de que você deseja ser usado por Deus em tempos como estes. E se essa mensagem tem abençoado a sua vida, compartilhe com seus amigos e familiares. Na próxima parte,
nós vamos falar sobre o que a Bíblia nos revela sobre o desfecho final dos tempos e a vitória que nos espera. Vamos abordar as profecias que ainda estão por se cumprir e como tudo isso aponta para um futuro glorioso para os que perseverarem na fé. Não perca, porque há revelações poderosas que podem mudar a sua perspectiva sobre o plano de Deus para os últimos dias. Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Amados irmãos, que alegria podermos continuar juntos nessa jornada de reflexão e estudo sobre os tempos que estamos vivendo, à luz das profecias bíblicas. Se você acompanhou até aqui, eu creio que Deus já tem falado poderosamente ao seu coração sobre a importância de estarmos vigilantes e preparados para o que está por vir. Hoje, vamos nos aprofundar ainda mais nas profecias que apontam para os eventos finais, e eu prometo que até o final, você entenderá o que Deus reservou para os seus filhos nos últimos dias. O que está por vir é a manifestação do poder e da glória de Deus, e precisamos estar atentos aos sinais. A palavra de Deus nos revela que, em meio aos conflitos e tribulações, há uma promessa grandiosa, a vitória de Cristo e da sua igreja. Em Apocalipse, o Senhor nos mostra um quadro detalhado de como os eventos finais se desenrolarão. O que vemos ali não é uma mensagem de medo, mas de esperança para todos aqueles que permanecem firmes na fé. Sabemos que o caminho é estreito, que haverá desafios, mas a certeza da vitória final deve encher os nossos corações de ânimo e força para perseverar. Um dos eventos mais esperados pela igreja é o arrebatamento, quando Jesus virá buscar aqueles que são seus, para que estejam com ele para sempre. Esse momento será de grande alegria para os que estiverem preparados, mas também de grande separação, pois a Bíblia nos adverte que nem todos estarão prontos para esse encontro. Jesus, em suas parábolas, nos alerta sobre a importância de sermos vigilantes, como na parábola das 10 virgens, em que somente as prudentes, que mantiveram suas lâmpadas cheias de azeite, foram encontradas prontas para a chegada do noivo. Queridos, manter as nossas lâmpadas acesas significa viver uma vida de intimidade com Deus, cheios do Espírito Santo, firmes na oração e na leitura da sua palavra. Não podemos nos deixar distrair pelas coisas deste mundo, porque a qualquer momento o Senhor pode voltar. E essa é uma das razões pelas quais precisamos olhar para os acontecimentos em Israel e ao redor do mundo com seriedade. Eles nos mostram que estamos cada vez mais perto desse grande dia. A Bíblia também nos fala sobre um período conhecido como a Grande Tribulação, um tempo de aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Durante esse tempo, as Escrituras nos mostram que haverá uma grande perseguição contra os que permanecem fiéis a Deus. Haverá sinais no céu e na terra, e o mundo será abalado por eventos que desafiarão a compreensão humana. Mas, mesmo nesse período de grande angústia, a Igreja de Cristo deve manter a esperança. E essa esperança é fundamentada na certeza de que, após a tribulação, haverá um grande triunfo. Jesus voltará para estabelecer o seu reino, e toda lágrima será enxugada dos olhos daqueles que permaneceram fiéis. É nesse tempo que veremos o cumprimento da promessa de que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus nos garante que a vitória é certa, porque Cristo já venceu o mundo e ele reinará para sempre, trazendo justiça e paz. Agora muitos se perguntam: como devemos nos preparar para esses eventos? A resposta está na própria palavra de Deus, que nos orienta a buscar uma vida de santidade e arrependimento. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, nos lembra que, já que todas essas coisas acontecerão, devemos viver de maneira santa e piedosa, aguardando a vinda do Senhor com expectativa. Esse é um chamado para todos nós. Devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, renunciar ao pecado e nos dedicar à obra do Senhor, porque sabemos que o tempo é curto. Além disso, irmãos, precisamos nos apoiar uns nos outros, como uma verdadeira família de fé. Em tempos de tribulação, a união dos santos é essencial. Jesus nos ensinou a amar uns aos outros como Ele nos amou, e esse amor deve ser visível em nossas atitudes. Precisamos orar uns pelos outros, nos encorajar mutuamente
e estar prontos para estender a mão ao nosso irmão em Cristo que está enfrentando dificuldades. A igreja deve ser um lugar de apoio e de fortalecimento, especialmente quando o mundo ao nosso redor está em crise. O Senhor Jesus também nos deixou uma missão: levar o Evangelho a toda criatura. E essa missão se torna ainda mais urgente quando percebemos que os dias são maus e que a volta de Cristo está próxima. Precisamos aproveitar cada oportunidade para falar de Jesus, para anunciar que há salvação e que o Senhor deseja que todos venham ao conhecimento da verdade. A mensagem do Evangelho é a única esperança verdadeira que pode transformar vidas, e nós, como embaixadores de Cristo, temos o privilégio de compartilhar essa verdade. Irmãos, eu quero que você pense sobre o privilégio que é saber desses acontecimentos antecipadamente. Deus não nos deixou às escuras. Ele revelou o que viria para que não sejamos pegos de surpresa. A Bíblia diz que os filhos de Deus não estão nas trevas, para que aquele dia os surpreenda como um ladrão. E sabendo disso, nós devemos viver com responsabilidade e com um profundo senso de missão. Não há mais tempo a perder com as coisas passageiras deste mundo. É tempo de nos voltarmos totalmente para Deus. E você, querido irmão, está pronto para o que virá? Está pronto para ser um instrumento nas mãos de Deus nesses tempos difíceis? Deus está te chamando para um compromisso mais profundo, para uma vida de intimidade com Ele, para ser um arauto do seu reino. Este é o tempo de nos colocarmos de pé, de levantar as nossas cabeças e de sermos a igreja viva e forte que o Senhor espera que sejamos. Se essa palavra tem tocado o seu coração, eu quero que você escreva nos comentários: eu estou preparado para viver o propósito de Deus nos últimos dias. Declare isso com fé, como uma afirmação de que você quer ser parte do plano de Deus para este tempo. E não saia ainda, porque no próximo e último trecho vamos falar sobre a grande recompensa que Deus reservou para aqueles que permanecerem firmes até o fim. Vamos ver como o reino de Deus se manifestará de forma plena e o que nos espera na eternidade ao lado de Cristo. É uma mensagem que trará conforto e esperança para o seu coração. Não perca, porque Deus tem algo precioso para revelar a você nesta conclusão. Queridos irmãos, chegamos ao último momento dessa nossa reflexão profunda sobre Israel em chamas. A profecia bíblica se cumprindo diante de nossos olhos. E agora, quero compartilhar com vocês algo que enche o nosso coração de esperança. A grande recompensa que Deus reservou para aqueles que perseverarem até o fim. É uma mensagem que traz conforto e fortalece nossa fé, pois sabemos que, por mais difíceis que sejam os tempos, há uma promessa de um futuro glorioso ao lado de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia nos fala de um reino que será estabelecido na terra, um reino onde a justiça de Deus reinará para sempre. Em Apocalipse, João nos revela a visão de uma nova Jerusalém que desce do céu adornada como uma noiva preparada para o seu noivo. Ele descreve um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque todas as coisas serão feitas novas. Pense nisso, irmãos. Um lugar onde o pecado não mais existirá, onde as guerras e os conflitos serão substituídos pela paz eterna de Deus. Esse é o destino reservado para os que são fiéis, para aqueles que guardaram a palavra de Deus em seus corações. E o que é mais maravilhoso é que esse futuro glorioso não é apenas um sonho distante. Ele é uma promessa firme e verdadeira, garantida pelo próprio Deus. A Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quantas lágrimas já derramamos ao longo da vida? Quantas vezes enfrentamos perdas e sofrimentos? Mas tudo isso será passado, porque o próprio Deus nos dará consolo. Ele estará conosco e seremos para sempre seus filhos, habitando em sua presença gloriosa. O Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos que iria preparar um lugar para eles. Ele disse que na casa de seu Pai há muitas moradas e que voltaria para nos buscar, para que estivéssemos onde Ele está. Essa promessa é para todos aqueles que têm se mantido firmes na fé, que não se dobraram diante das adversidades e que esperam com perseverança a volta de Cristo. Imagine, irmãos, estar na presença de Jesus, ver o seu rosto, ouvir a sua voz
e viver eternamente em comunhão com Ele. Não há nada neste mundo que possa se comparar a essa esperança. Essa promessa deve ser como uma âncora para as nossas almas. Quando os ventos da adversidade sopram forte, quando os desafios parecem intransponíveis, devemos nos lembrar de que a nossa pátria verdadeira não é aqui. Nós somos cidadãos dos céus, e nossa morada eterna está sendo preparada por Cristo. E é essa visão que nos ajuda a enfrentar as dificuldades com fé e coragem, sabendo que o nosso sofrimento presente não se compara com a glória que em nós será revelada. Mas até que esse dia chegue, há um chamado para cada um de nós: continuar firmes, permanecer vigilantes e manter a esperança viva em nossos corações. O apóstolo Paulo nos exorta a não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Essa colheita é a vida eterna. É a coroa da justiça que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a sua vinda. E além da vida eterna, a palavra de Deus nos revela que reinaremos com Cristo. Ele nos promete que aqueles que vencerem sentarão com Ele em seu trono, assim como Ele venceu e se assentou com o Pai no seu trono. Irmãos, essa é uma honra imensurável. Deus nos chama não apenas para ser seus servos, mas para sermos co-herdeiros com Cristo, para compartilhar de sua glória e do seu reino. Que promessa grandiosa é essa que Ele nos dá! Eu sei que muitos de nós enfrentamos lutas intensas, que há dias em que as forças parecem querer falhar, mas Deus nos promete que Ele renova as nossas forças, como as da águia, para que possamos continuar voando, para que possamos continuar avançando. E essa renovação vem através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com os nossos irmãos. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. O Senhor está conosco e Ele nos fortalece a cada passo. E neste momento, eu quero falar para você que tem sentido o peso das tribulações, que tem se questionado sobre os planos de Deus para a sua vida. Saiba que Ele vê cada uma das suas lágrimas, conhece cada uma das suas dores e tem reservado algo muito especial para você. O que Deus tem preparado é muito maior do que podemos imaginar. E tudo o que Ele nos pede é que sejamos fiéis, que perseveremos e que não percamos a esperança. Se você está assistindo até agora e sente que Deus está falando diretamente ao seu coração, eu quero que você escreva nos comentários: eu creio nas promessas de Deus e espero o meu lugar na Nova Jerusalém. Declare isso como um ato de fé, como alguém que acredita que as promessas de Deus são verdadeiras e que espera ansiosamente pelo cumprimento de cada uma delas. Irmãos, eu quero fazer um convite especial para você. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se sente que precisa renovar o seu compromisso com Ele, faça isso hoje. Não deixe para amanhã, porque a palavra de Deus nos diz que hoje é o dia da salvação. Jesus está de braços abertos para receber você, para transformar a sua vida e para escrever o seu nome no livro da vida. Tudo o que você precisa fazer é confessar que Ele é o seu Senhor e Salvador e crer de todo o coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. E se você já entregou a sua vida a Cristo, eu te encorajo a continuar buscando a presença de Deus, a orar mais, a jejuar, a estudar a palavra e a compartilhar o amor de Jesus com aqueles que ainda não o conhecem. Porque enquanto aguardamos o grande dia, há uma missão que nos foi dada. E cada alma que é alcançada pelo Evangelho é um tesouro no reino de Deus. Queridos irmãos, eu creio que o Senhor falou poderosamente ao seu coração durante essa mensagem. E antes de encerrarmos, eu quero orar por você. Senhor, eu coloco cada vida que assistiu a esta mensagem diante de Ti. Que o Senhor venha fortalecer a fé dos Teus filhos, que eles possam sentir a Tua presença e o Teu amor a cada dia. Que o Senhor os prepare para os tempos que estão por vir e que eles possam ser testemunhas fiéis do Teu amor e da Tua graça. Que cada um possa perseverar até o fim e receber das Tuas mãos a coroa da vida. Em nome de Jesus, amém.